Imagine caminhar por uma rua mal iluminada, coberta por neblina, no coração da Londres vitoriana. O som distante de cascos de cavalos ecoa, misturado ao murmúrio das vozes da noite. É nesse cenário que nasce o mito de Jack, o Estripador. Um nome que, mesmo após mais de 130 anos, ainda arrepia quem o ouve. Jack não foi apenas um criminoso. Ele se tornou um símbolo do medo coletivo, um enigma que resiste ao tempo. Seu legado não está apenas nos assassinatos brutais cometidos em 1888, mas também naquilo que nunca foi resolvido: sua identidade. Ao contrário de outros assassinos que conhecemos pela foto, rosto ou confissão, Jack continua um fantasma sem nome. E talvez seja exatamente isso que o mantém vivo até hoje. O que nos prende a essa história não são apenas os crimes em si, mas o mistério em torno deles. Quem foi Jack? Como conseguiu escapar impune em uma cidade já organizada, com polícia, jornais e multidões vigilantes? Perguntas que seguem sem resposta, alimentando livros, filmes e discussões até hoje. Para entender Jack, é preciso primeiro entender o palco onde ele atuou: Whitechapel, no leste de Londres. Em 1888, o bairro era um retrato da miséria. Ruas estreitas, cortiços superlotados, esgoto a céu aberto e uma população que mal tinha o que comer. Era o lugar perfeito para alguém se esconder e para a polícia fracassar. A prostituição era comum, quase uma forma de sobrevivência para muitas mulheres. Entre becos mal iluminados e vielas fétidas, centenas delas buscavam clientes todas as noites. Era um cenário vulnerável, em que qualquer rosto estranho podia passar despercebido. E foi justamente nesse ambiente que Jack escolheu agir, transformando a pobreza em seu terreno de caça. A imprensa ajudou a amplificar o terror. Jornais sensacionalistas estampavam manchetes sangrentas, descrevendo cada mutilação em detalhes, vendendo medo como se fosse entretenimento. O público, ávido por histórias macabras, devorava cada linha. Jack se tornou, rapidamente, uma figura mais famosa do que qualquer político ou rei da época. Whitechapel não era apenas o cenário, era parte da própria narrativa. O bairro simbolizava tudo que a elite londrina queria esconder: pobreza, crime, prostituição. Jack expôs essas feridas, transformando o submundo de Londres no centro das atenções do mundo inteiro. Entre agosto e novembro de 1888, 5 mulheres foram brutalmente assassinadas em Whitechapel: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Todas prostitutas, todas vítimas de uma violência que chocou até os policiais mais experientes. O que tornava Jack tão diferente não era apenas matar. Isso já acontecia em Londres. O diferencial estava na crueldade cirúrgica. As vítimas eram não só assassinadas, mas também mutiladas de forma tão precisa que levantou a hipótese de o assassino ter conhecimentos médicos. Roupas rasgadas, gargantas cortadas e órgãos removidos transformavam cada cena de crime em uma assinatura macabra. A sequência ficou conhecida como os 5 canônicos, embora alguns estudiosos defendam que Jack tenha matado mais. As mortes aconteceram em ruas públicas, becos e, no caso de Mary Jane Kelly, até dentro de um quarto. E sempre havia algo em comum. Jack agia com velocidade, desaparecia antes que alguém percebesse e deixava apenas o rastro de terror. Esses crimes marcaram o imaginário popular não apenas pelo sangue, mas pela sensação de que ninguém estava seguro. A cada nova vítima, a cidade inteira prendia a respiração, esperando qual seria o próximo beco a se transformar em palco de horror. Diante da brutalidade dos assassinatos, a polícia de Londres se viu pressionada como nunca. Patrulhas foram reforçadas, suspeitos interrogados e até disfarces foram usados por investigadores que se misturavam às ruas noturnas. Mas, apesar do esforço, Jack parecia sempre estar um passo à frente. As cartas recebidas pelos jornais e autoridades, muitas assinadas como Jack the Ripper,
só aumentaram a confusão. Algumas eram provavelmente falsificações feitas por jornalistas em busca de vendas, mas outras continham detalhes tão específicos que até hoje são consideradas possíveis mensagens do verdadeiro assassino. Entre os principais suspeitos estavam médicos, açougueiros, estrangeiros pobres e até membros da alta sociedade. Um dos nomes mais citados foi o do médico Montague Druitt, que morreu pouco depois dos crimes, levantando a suspeita de suicídio do culpado. Outro foi Aaron Kosminski, um barbeiro polonês com histórico de problemas mentais. Mas nenhuma acusação foi conclusiva. O fracasso da polícia foi tão grande que virou alvo de piadas e críticas. Jornais ridicularizavam a Scotland Yard, enquanto a população perdia a confiança na lei. Jack não apenas matou 5 mulheres, ele expôs as falhas de todo um sistema que deveria proteger os cidadãos. Desde o século XIX até hoje, inúmeras teorias surgiram sobre quem poderia ter sido Jack, o estripador. Os suspeitos vão desde pessoas simples até membros da realeza. Alguns acreditam que o culpado fosse um médico ou cirurgião, devido à precisão dos cortes. Outros defendem que poderia ter sido um açougueiro, acostumado a lidar com facas afiadas e carne. Entre os nomes mais citados está o de Aaron Kosminski, um imigrante polonês com histórico de doença mental que chegou a ser internado em um asilo. Há também o advogado Montague Druitt, cuja morte misteriosa em 1888 coincidiu com o fim dos crimes. Outra teoria polêmica envolve o príncipe Albert Victor, neto da rainha Vitória, levantando a possibilidade de um escândalo real encoberto pela coroa. Com o passar do tempo, até artistas entraram na lista de suspeitos. O pintor Walter Sickert, por exemplo, foi alvo de investigações modernas que sugeriram sua ligação com o caso. No entanto, as provas sempre foram inconclusivas, deixando cada teoria mais no campo da especulação do que da certeza. O fato é que Jack se tornou um camaleão na história. Ele pode ser moldado de acordo com a teoria de cada investigador, escritor ou documentarista. E talvez esse seja o maior segredo. A identidade de Jack nunca foi revelada, e provavelmente nunca será. Os assassinatos de Jack tiveram um impacto que ultrapassou as fronteiras de Londres. O caso se tornou um dos primeiros fenômenos midiáticos globais, estampando manchetes em diversos países e transformando Whitechapel em sinônimo de terror. A população londrina vivia em estado de paranoia. Mulheres evitavam sair sozinhas à noite, e a polícia reforçava patrulhas em cada beco. Ao mesmo tempo, o medo também alimentava a curiosidade. Multidões se aglomeravam nos locais dos crimes, e jornais vendiam como nunca antes. Jack, sem querer, ajudou a criar a cultura moderna do crime como espetáculo. Além do terror imediato, o caso escancarou as diferenças sociais da época. A elite londrina preferia ignorar a miséria do East End, mas Jack obrigou todos a olhar para o problema. As vítimas não eram figuras poderosas, mas mulheres pobres, invisíveis, que de repente ganharam atenção mundial justamente por causa da brutalidade com que foram mortas. Mais de um século depois, Jack ainda está presente na cultura popular. Filmes, livros, séries, HQs e até tours turísticos em Whitechapel. Ele deixou de ser apenas um assassino para se tornar um mito moderno, lembrando que o fascínio pelo mistério pode ser tão poderoso quanto o próprio medo. O maior legado de Jack não é apenas a violência que deixou em 1888, mas a forma como se transformou em um ícone eterno do crime. Diferente de outros assassinos, ele nunca foi capturado, nunca teve um rosto definido, nunca foi julgado. Essa ausência de conclusão alimenta o mistério até hoje. Museus, passeios turísticos e até pubs em Londres usam sua história como atração. O nome Jack, o Estripador, virou sinônimo de mistério, terror e até entretenimento. Ele inspirou romances policiais, quadrinhos e incontáveis filmes de terror.
É como se tivesse deixado de ser apenas uma pessoa para se tornar uma lenda urbana global. Mas, além do mito, Jack também deixou uma lição cruel: a forma como a sociedade da época tratava os pobres e marginalizados. Suas vítimas eram mulheres esquecidas pela elite e só receberam atenção porque morreram de maneira brutal. Nesse sentido, Jack escancarou desigualdades sociais que ainda ecoam nos debates atuais sobre violência e vulnerabilidade. É por isso que o caso não desaparece. Ele é mais do que um crime. É um espelho da humanidade. Um reflexo de como o medo, o mistério e a desigualdade podem atravessar gerações. Mais de 130 anos depois, Jack continua sendo um enigma. Nenhuma investigação oficial, nenhum teste de DNA, nenhum especialista conseguiu encerrar o caso com 100% de certeza. E talvez essa seja a razão de seu fascínio. A ausência de respostas nos prende mais do que qualquer solução definitiva poderia prender. Afinal, Jack pode ter sido um médico, um açougueiro, um aristocrata ou até alguém que ninguém jamais imaginou. O que importa é que sua sombra ainda paira sobre a cultura popular, lembrando que o medo não precisa de rosto para existir. Ele é o assassino que nunca envelhece, o fantasma que nunca descansa. E já que você chegou até aqui, quero pedir 3 coisas rápidas. Se curtiu esse mergulho no mistério do Estripador, deixa o seu like. Isso mostra que você gosta desse tipo de conteúdo e ajuda muito o canal. Comenta aí embaixo. Quem você acha que foi Jack? Qual teoria faz mais sentido para você? Sua opinião pode render até um próximo vídeo. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nossas próximas investigações sombrias. O caso de Jack, o Estripador, continua aberto, pelo menos na imaginação de todos nós. E talvez, no fundo, seja exatamente isso que o torna eterno.